Você sente um frio na barriga só de pensar que vai fazer o concurso? Se a sua resposta for sim, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai contribuir com a sua preparação. Meu nome é Joilson, sou psicólogo especialista em avaliações psicológicas de concurso de carreira de risco e hoje eu quero falar para você sobre um tema amplo, mas que de forma direta ou indireta tem afetado inúmeros candidatos em concurso público, atrapalhando a sua performance e o desempenho, seja durante a preparação, seja dentro da própria fase no concurso. Hoje eu vou falar sobre ansiedade, mas veja, diferente de outras abordagens que falam sobre esse tema, atrelada ao cotidiano, ao trabalho, hoje eu quero mostrar para você como a ansiedade interfere diretamente no concurso, ansiedade relativa ao concurso. E aí você vai precisar de perceber quando e como esses sinais aparecem. Hoje eu vou trazer, além do conhecimento, que eu acredito que vai ajudar a diminuir a ansiedade, porque uma coisa que combate as incertezas, o que é ansiar? Esperar que algo aconteça. Quando nós não conhecemos o futuro, nós criamos por precaução e prevenção hábitos que vão fazer com que a gente sobreviva. Então, a gente nunca espera somente as coisas boas. Esperar ou se preparar para que algo ruim possa acontecer, criar esse ambiente, não é totalmente ruim, é o que nos faz estar vivos. Por isso a ansiedade ela existe. Quando você pensa na ansiedade dessa forma, você pode perceber que existem os pontos positivos e os pontos negativos dela. Se você, por exemplo, estivesse esperando um passeio que você programou durante um ano da sua vida para fazer no final de semana que vem, é provável que a sua ansiedade esteja alta, mas você vai estar também com uma expectativa sobre aquilo que virá. O grande problema a ser enfrentado referente à ansiedade no concurso é quando você não tem um cenário positivo diante dos seus olhos. E aí, talvez esteja até também diretamente relacionado a algumas características de personalidade, sejam aquelas que o concurso avalia, sejam as suas próprias, dentro daquilo que você tem como experiência, tem como vivência, tem como aprendizado, tem como um contexto de uma forma geral, levado em consideração e desenvolvido dessa forma. Mas a verdade é que vários pontos referentes ao concurso fazem com que a nossa ansiedade ela fique desnivelada e você vai precisar trabalhar com isso. Eu quero começar falando sobre um ponto que já de cara no concurso vai ser trazido a ansiedade como um elemento a ser observado. Quando você começa a se preparar para um concurso, geralmente você não sabe muito o que vai ter que passar. Então, o começo de toda a jornada ele tem vários desafios que você vai pegando o ritmo e o jeito de fazer certas coisas. A sobrecarga de informações referentes ao concurso é algo nítido que anseia, que faz com que a pessoa tenha os sintomas da ansiedade, desde irritabilidade, desde aumento dessa tensão interna, sudorese, desde mudanças, lapsos de memória, porque você não consegue processar todas as informações, aumento da aceleração, taquicardia, né? Aumento dos batimentos cardíacos, aumento da sua velocidade de processar as coisas, então você fica muito sensível, tudo te chama atenção. Tudo isso é sintoma de ansiedade. Agora, quando no início da sua preparação a ansiedade aparece, geralmente vai ser por desconhecimento, e aí um bom conselho para quem vai fazer concurso e não sabe disso, é leia o edital. Muitos vão ouvir isso e vão falar, que cara tá falando bobeira assim. Claro que todo mundo sabe disso. Gente, a maioria das pessoas lê só os tópicos principais. Lê se a idade, vê se os critérios, os requisitos de inclusão elas preenchem, vê quais são as matérias, a quantidade de vaga e o salário. Pronto. Às vezes a maioria das pessoas, algumas ainda olham lá depois de um certo tempo para onde que essas vagas estão destinadas. Mas a grande maioria, vocês sabem como é isso, no começo elas não têm tanta observação, elas não têm tanto repertório, tanta informação para elas poderem absorver nesse nível. Então, às vezes elas fazem uma leitura muito superficial do documento que rege as regras do concurso. Isso é muito importante que você faça. Por quê? Isso vai te dar uma amplitude de visão sobre aquilo que vai envolver o seu concurso. Então, assim, se você não tem o hábito de ler o edital quando você vai se preparar para um concurso, comece por aí. Isso já vai diminuir várias dúvidas que você tem,
Isso já vai te ajudar a criar a sua programação quanto ao que você precisa estudar, separar os materiais e tudo. Mas não é só aí que a ansiedade ela aparece, né? Porque se você observar, mesmo que você crie o hábito e a rotina de estudar, o conteúdo do concurso geralmente ele é extenso. Então vai fazer com que você ainda assim nunca se sinta completamente preparado, completo em relação a tudo que vai precisar. E aí essa gestão ela também vai ter que acontecer ao longo do seu processo. Quer ver? 3 coisas vão estar diretamente relacionadas ao contexto da sua preparação quando você tem ansiedades nesse período: desempenho, resultado e esse ambiente competitivo no qual o concurso vai estar obrigando você a sempre olhar e ver como está sendo o seu processo. Quanto ao desempenho, uma das coisas que facilita muito você mensurar é ter pontos de checagem. Sempre quando você fizer um simulado, você não só observar o resultado final dele, mas ver dentro das matérias quais foram as suas dificuldades para que você possa trabalhar isso de forma estratégica, melhorar a cada passo. Errar durante a preparação, gente, é algo completamente comum, mas tem pessoas que vão ter medo de falhar. Então, dentro do processo de desempenho, é extremamente necessário que você faça esses pontos de checagem. O segundo ponto, então, são os resultados. Quando você começa a perceber o seu processo, o seu conhecimento sendo elevado durante essa preparação, você começa a elevar as suas expectativas. Afinal, você já não está indo lá mais só para ver como é que é. Você agora é um candidato eleito entre aqueles que vai concorrer a uma vaga. E aí a sua expectativa elevada também cria cenários onde você precisa aprender a gerenciar essas emoções. Quando você começa a perceber que seus resultados podem realmente te colocar em condições de concorrer, é um momento onde você precisa parar, refletir, e um exercício ideal para que você faça isso é criar se der certo e o se der errado. Veja bem, você não controla o resultado, você controla tudo que você precisa fazer, mas a gente não sabe quais serão as questões que vão vir na prova, você não sabe quais serão os desafios do seu deslocamento, você não conhece o futuro. E para isso você tem que estar conectado com aquilo que é a sua responsabilidade. Uma vez você fazendo o que está sob o seu alcance, querer controlar aquilo que não está sob o seu controle não vai fazer o menor sentido. E aí você vai conseguir apaziguar esse sentimento. Isso não está sobre a minha ótica. Concurso cancelado, concurso suspenso, mudanças de data, retificações de edital. Onde que você faz, o que você pode fazer com relação a isso? Absolutamente nada. Mas continuar de uma forma estratégica, sempre buscando estar melhor, controlando seus índices de resultados dentro daquilo que você está fazendo, aprendendo a criar momentos onde você realmente esteja relaxando, esteja fazendo o que a sua mente precisa. Cada etapa, gente, do aprendizado, elas têm um motivo de existir. Técnicas, por exemplo, Pomodoro, explica que para cada 20, 25 minutos exposto a um conhecimento, você precisa ter um período de relaxamento. E relaxamento, gente, não é eu pegar o celular, não é ficar num ambiente completamente adverso, é relaxar, é simplesmente tentar desligar. Técnicas de mindfulness, respirações profundas, tudo isso ajuda o seu cérebro a oxigenar e a captar, a consolidar aquelas informações que estão sendo recebidas dentro desse período. E aí agora vem o terceiro ponto, contexto competitivo. Para aquele que nunca observou, você é a pessoa que mais julga os seus resultados. Às vezes você tem até medo, né, dentro daquilo que os outros vão pensar se você não der certo, se mais uma vez você tentar e falhar. Talvez você tenha medo do julgamento dos outros, mas é porque você está se colocando como um espelho, refletindo como que você lidaria com aquilo caso o outro lhe trouxesse essas informações. É como se você pensasse, nossa, está desperdiçando tempo, fulano, tenta e não consegue. Isso é você falando sobre você mesmo. Então esse sentimento de inferioridade que faz com que boa parte das pessoas sentem no momento em que estão fazendo, progredindo, mas ainda não chegaram dentro do resultado esperado, é extremamente desafiador dentro de um ambiente competitivo. Então, quem é a pessoa com quem você compete? Não são os outros. É com você mesmo. Quanto mais você entender isso, se sentir bem por cada dia trabalhado em prol dos seus resultados, por cada lista de planejamento bem executada,
por cada agradecimento real por tudo que você está fazendo em benefício do seu eu do futuro, mais no ambiente competitivo você vai se destacar. O progresso pessoal vai ser, então, o seu verdadeiro ponto de partida. Sempre querer estar melhor no dia de amanhã. E aqui, talvez você vai até entender por que esse item é extremamente importante nesse processo de avaliação da ansiedade. É que quando você observar esses pontos e esses sinais, você vai diminuir a sua fadiga mental. Uma exposição pós aquela capacidade natural de fazer, com que às vezes faça com que você chegue à exaustão, sabe? Que faz com que você um dia estude 4, 5, 6 horas, mas fique uma semana, porque você não tem ainda a estrutura, a capacidade de fazer isso dessa forma. Em outras palavras, você vai estar atropelando o processo e aí vai estar ainda mais alimentando a sua ansiedade. Veja, se você trabalhar esses pontos, seja o seu desempenho, o seu resultado e o ambiente competitivo, a sua ansiedade tende a estar em níveis controlados. E aí você vai querer parar também de brigar com a ansiedade achando que você não deveria tê-la. Veja, ela é extremamente importante para a sua sobrevivência. Ela te dá sinais e você, se compreender os sinais e trabalhar isso em seu benefício, é provável que ela até te ajude a lograr êxito nesse concurso. Tomara que esse vídeo também tenha lhe ajudado a entender um pouquinho mais o fenômeno da ansiedade aplicada ao concurso, tenha trazido elementos que você possa não só compreender a dinâmica, mas trabalhar, colocar de forma prática no seu cotidiano. Não esqueça de curtir o vídeo caso você tenha gostado, ativar o sininho para receber mais vídeos como esse e seguir o canal, porque essa plataforma valoriza muito aquele conteúdo que possa ser relevante e ajudar mais pessoas. Então, para que a gente possa continuar produzindo, não esqueça de curtir, deixar o seu comentário falando se isso é algo que realmente afeta o seu cotidiano, para que a gente possa continuar produzindo materiais que te ajude a chegar na sua aprovação sempre de uma forma mais equilibrada e saudável. Com isso eu me despeço e até o nosso próximo vídeo.